Olá, meus queridos alunos. Bom dia para vocês. Como é que tá? Acordaram cedo hoje? Vamos lá tomar um café da manhã? Então vamos lá. Vamos começar aqui vendo operações com monômios, né? A gente já estudou monômios, né? Deu uma introdução ali um pouco sobre monômios para a gente poder entrar em equação, né? Equação do primeiro grau. Então vamos relembrar, vamos ver aqui agora um pouquinho de operações com monômios, tá? Então na aula que a gente viu lá o que? Monômios, né? Nós temos as incógnitas, né? Então, por exemplo, nós temos a incógnita x, temos a incógnita y, e aí nós vimos que x mais y, x mais x. E aí eu pergunto para vocês, eu posso somar x mais y? Posso somar x mais x? Então, isso é uma dúvida que muitos alunos, quando vão resolver, têm. Então, vocês vão sanar essa dúvida hoje. E aí, se ainda restar alguma dúvida, aí vocês voltam o vídeo e assistem de novo, tá bom? Então, eu vou tentar exemplificar aqui de uma forma que todos vocês possam aí em casa entender direitinho, tá bom? Então, ó, x mais y. X aqui é uma incógnita, olha para cá. Y também é uma incógnita. X mais y eu posso somar? Vamos pensar, quantos que eu tenho? X mais y. Então vamos começar o seguinte, ó. Vamos imaginar que o x seja uma maçã. Certo? Vamos imaginar que o x seja uma maçã. Vamos imaginar então que o y seja uma outra fruta. Tá certo? Eu sou ótimo desenhista, vocês vão ver. Vamos ver se vocês conseguem adivinhar que fruta é essa. Que fruta é essa? Conseguiu descobrir aí? Tá na cara, né? Uma pera, tá certo? Perfeita, né? Vamos lá, vamos lá. Uma maçã mais uma pera. Eu posso falar que eu tenho duas maçãs? Não, não posso. Então eu posso falar que eu tenho duas peras? Não, também não posso. Então o que é que eu tenho, professor? Você tem uma maçã e uma pera. Logo, observe que se esse aqui for o x e esse aqui o y, já que são frutas diferentes, você vai continuar tendo o x e o y. Você vai continuar com o x mais y. Você não tem 2x, 2y, tá certo? Veja o exemplo com o x agora. X mais x. O x aqui eu estou chamando de maçã. Aqui é um outro x, logo é uma outra maçã. Uma maçã mais duas maçãs, eu posso falar que eu tenho duas maçãs? Hã? Claro que eu posso, né? Então eu posso dizer que eu tenho duas maçãs. Ah, professor, então x mais x pode somar? Claro, né, meu coleguinha? Claro que pode. Portanto, x mais x, eu posso falar que eu tenho 2x. Então, x mais x, eu posso falar que eu tenho 2x. Estão vendo aí como que é fácil? Vamos ver um outro exemplo que aparece muito lá em equação, e para nós não confundirmos, é se aparecer assim, ó. 2 mais x. Quanto que é 2 mais x? Ah, professor, é 2x. Será que é 2x mesmo? Vamos imaginar 2 reais, dinheiro. X, nós já imaginamos que x pode ser, por exemplo, uma fruta. Nós imaginamos que é uma maçã. Então vamos pensar comigo. 2 reais mais, de olho na tela, 2 reais mais uma maçã.
eu posso falar que eu tenho R$ 2? Eu posso falar que eu tenho só R$ 2? Eu posso falar que eu tenho R$ 3? Eu posso falar que eu tenho 3 maçãs? Ah, professor, R$ 3. E se a maçã for R$ 1? Meu amigo, mesmo que a maçã fosse R$ 1, eu tenho R$ 2 e uma maçã. Eu não tenho R$ 3, tá certo? Ah, professor, mas cada maçã é R$ 1. Pode falar que tem 3 maçãs? Não. Novamente eu tenho R$ 2 e uma maçã. Logo, eu posso somar 2 mais x? Não. Porque eu não posso somar 2 mais uma maçã. Logo, eu também não posso somar 2 mais x. Então, quanto é que vai dar isso aí, professor? Vai dar 2 mais x. Como eu não posso somar, repete 2 mais x. Tá certo? Deu para entender aí? Vamos fazer mais alguns exemplos aqui para você ficar craque nisso daí, tá bom? Só um minutinho, deixa eu pegar meu piloto aqui. Muito bem. Então nós temos aqui o que? Vamos ver um outro exemplo? Olha só. X mais x mais x. X mais x mais x. Quanto é que dá isso? Será que eu posso somar? Aí você pensa, vou lembrar o que o professor Marlos falou. Vou pensar que o x é uma fruta. Se esse x aqui for uma maçã, esse outro x vai ser o que também? Uma maçã também. E esse outro x vai ser o que? Outra maçã. Uma maçã, uma maçã, uma maçã. Eu posso somar isso e falar que eu tenho 3 maçãs? Claro que eu posso, né? Portanto, eu posso somar e falar que eu tenho 3 maçãs. E se eu posso somar, então x mais x mais x, eu também posso somar e falar que eu tenho 3x. Belezinha? Fácil, né? Você já sabe, né? Comigo tudo fica mais fácil, né? E aqui você entendeu bem para nunca mais errar. Mas vamos continuar aqui e vamos ver mais um exemplo. Três x mais x. E agora eu posso somar isso aqui? 3x mais 3? Ah, professor, mas aqui é como se fosse R$ 3 e ali é como se fosse uma maçã. Eu não posso somar? Calma, calma, calma. Pensa um pouquinho. Olha para cá e me diga. Quanto x eu tenho aqui? Lê, basta ler. 3x mais 1x. Então, 3x mais 1x, quanto é que vai dar? Exatamente, 4x. Então, vamos pensar que a maçã, 3 maçãs mais uma maçã. 3 maçãs mais uma maçã, eu posso falar que eu tenho 4 maçãs? Claro que eu posso. Portanto, isso significa dizer então que 3x mais 1x vai dar quanto? 4x. Perfeito. Ah, professor, que legal, que fácil. Matemática é fácil, meus amigos. Basta só prestar atenção aqui no professor Marlos, tá bom? Então, 4x, muito fácil. Professor, faça uma com menos. Tá, eu faço. Vamos lá. 2x menos 2y. 2x menos 2y. Será que eu posso fazer essa conta? Fiquei na dúvida agora. Será? Vamos pensar comigo. Vamos fazer o desenho? Vou chamar o x de maçã, 2 maçãs, menos 2 pera, né? Menos 2 pera. 2 maçãs menos 2 pera.
vai dar 0? Será que eu posso fazer essa conta, meu querido? Meu anjinho que está em casa assistindo agora. 2 maçãs menos 2 peras dá 0? Eu posso fazer essa conta? 2 maçãs menos 2 peras? Não dá para fazer, né? Professor, e se fosse duas maçãs mais 2 peras? Posso fazer essa conta também e falar que eu tenho 4 peras? 4 maçãs? Não. 2 maçãs mais 2 vai ser 2 maçãs menos 2 peras. 2 maçãs mais 2 peras vai ser 2 maçãs mais 2 peras. Não dá para fazer essa conta, tá certo? Então, você vai observar e você vai se atentar para se você pode ou não somar, se você pode ou não subtrair. E aí você pensa aí, coloca uma fruta, pensa que o X é uma fruta, uma maçã, uma banana, e aí vê se dá para fazer, tá bom? Então, ó, 3 maçã menos 2 maçã, 3 maçã menos 2 maçã, isso é como se fosse 3x menos 2x. Posso fazer essa conta agora? 3 maçã tira 2 maçã. Dá para fazer essa conta? Dá. Quanto que é 3 maçã menos 2 maçã? 1 maçã. 3x menos 2x, 1x. Toda vez que você for escrever 1x, o 1, nós já vimos isso, não precisa aparecer e você pode escrever apenas x. Certo? Então aqui nós vimos um exemplo de, para você fazer, operações com monômios. Nós vimos apenas a adição e a subtração. A multiplicação e a divisão, nós vamos ver em uma outra videoaula, tá bom? Dá pausa no vídeo, copia, enquanto eu apago e vejo outros exemplos com vocês. Prontinho. Vamos continuar então? Já copiou também? Então vamos lá. Agora, a gente vai dar continuidade no conteúdo que nós começamos a ver sobre equação do primeiro grau. Equação do primeiro grau. Vejamos, olha só. Equação do primeiro grau tem um sinal de igual. Esse sinal de igual vai determinar que é uma equação. Eu tenho esse lado aqui, onde nós chamamos de primeiro membro. E esse lado aqui que eu chamo de segundo membro. No primeiro membro, nós vamos perceber que nós temos que ter, já deixei aqui da forma que vocês entenderem, que nós temos que ter apenas quem? Apenas letra. Então, para esse lado aqui, nós vamos ter só
letras. Desse lado aqui, só números. Então, esse é o nosso objetivo. É deixar no primeiro membro apenas letras. E deixar no segundo membro apenas números. Então, como é que se resolve uma equação do primeiro grau? É isolando a incógnita, a letra, nesse caso o x, no primeiro membro. E no segundo membro, deixando apenas os números. Tá certo? Então vamos ver como é que a gente faz isso. A gente vai usar um método aditivo aqui. Vamos começar com x mais 8 igual a 10. X mais 8 igual a 10. Observa que eu disse para vocês que antes do sinal de igual nós chamamos de primeiro membro. E no primeiro membro só pode ficar letras. Depois do sinal de igual é o segundo membro. E no segundo membro só vai poder ficar números. Esse é o nosso objetivo. Nós temos que deixar somente letras de um lado e números do outro. Mas, professor, você falou que aqui tinha que ficar só letras e tem número. Então, ele está no lugar errado. Vamos ter que tirar o 8 dali. Observe que o número é mais 8. Ah, nós vamos tirar o 8 dali. Será que eu posso simplesmente pegar o meu apagador e apagar o 8? Você em casa pode pegar a borracha e simplesmente apagar o 8? Não, não é assim que funciona. Nós vamos ter que pensar em uma operação matemática. Uma operação matemática que eu posso fazer aqui e eliminar o 8. Vamos pensar? Aqui é mais 8. Eu quero eliminar esse 8. Que operação matemática eu tenho que colocar aqui para eliminar ele? Professor, como assim eliminar? Eu quero que o resultado dê 0. Eu quero que mais 8, eu vou colocar algo aqui, uma operação matemática, para que o resultado dê 0. E aí? Me ajude a pensar aí. O que eu vou ter que fazer aqui, hein? 10 segundinhos do relógio grande para você pensar. Vamos lá. Não, assim não vai dar certo. Isso, muito bem, Bia. Muito bem, Beatriz. Vamos colocar menos 8. Então, vamos lá. Vamos fazer assim, ó. X mais 8 menos 8 igual a 10. Observe que aqui vai ficar 8 menos 8 vai dar 0. E aí eu vou conseguir eliminar 8. Mas espera aí. Se eu colocar menos 8 de um lado, a conta vai ficar errado, porque esse menos 8 não existia aí, professor. Você que está colocando. É verdade. Para a conta não ficar errado, eu vou usar aqui o princípio da balança. Então, o que eu faço de um lado, eu tenho que fazer do outro lado. Tá certo? Então, utilizando o princípio da balança, o que você faz de um lado, você faz do outro. Vocês lembram lá daquela balança de feira, meus amigos? Lembram lá daquela balança de feira? Alguém de vocês aí já foi na feira e viu essas balanças antigas? Em que você coloca a mercadoria de um lado e o peso do outro lado? Pois é, digamos que eu quero aqui, colocar aqui 8 quilos de arroz. E um outro pacote, 2 quilos de arroz. Para o feirante pesar minha quantidade de arroz, ele vai colocar peso do outro lado. Vai colocar um peso de 8 quilos e um peso de 2 quilos. Se eu digo para ele, não, eu não quero mais toda essa quantidade de arroz. Eu só quero 2 quilos de arroz. O que o feirante vai ter que fazer? Ele vai ter que tirar esses 8 quilos daqui
vai ter que tirar esse 8 kg daqui. Então observe que a balança vai ficar o quê? Equilibrada. Quando ele tira só 8 quilos desse lado, o que acontece com a balança? A balança vai ficar assim. Para a balança voltar a ficar equilibrada de novo, o que ele vai ter que fazer? Retirar também do outro lado. Aí a balança fica equilibrada. Esse equilíbrio da balança, meus queridos, é o sinal de igual. O sinal de igual está dizendo que esse lado está igual ao outro. Então, essa lado dessa balança está igual ao lado da outra balança aqui. Ok? Só beber uma aguinha. Muito bem. Então, se colocarmos menos 8 de um lado, para que fique equilibrada novamente a nossa equação, a nossa balança, o que eu tenho que fazer do outro lado? Também colocar menos 8. Portanto, o que eu faço de um lado, olha para cá, o que eu faço de um lado, eu tenho que fazer do outro lado. Tá certo? Sempre assim. Se você fez de um lado, tem que fazer do outro. Tá bom? Então vamos lá. X 8 menos 8. Eu tenho 8 e estou devendo 8. Quando eu pagar vai ficar 0. Igual 10 menos 8. Eu tenho 10 e estou devendo 8. Quando eu pagar vai sobrar 2. X mais 0, 0 não é nada. Então fica só x igual a 2. Portanto, a resposta, o x que estava aqui, a incógnita aqui, é 2. X igual a 2. Ok? Você já poderia pensar, professor, mas o número que eu colocasse aqui, que o resultado desse 10, está correto. Mas nem sempre vai ser uma tão simples assim. Então você precisa aprender o processo para se chegar na resposta. Vamos ver um outro exemplo. X mais 7 igual a 5. X mais 7 igual a 5, professor. E agora eu vou pensar no número aqui. Não precisa você pensar, vamos resolver a conta. Então, observe. Quem é que está no lado errado, meu amigo? Quem está no lado errado? O 7. E aqui apareceu um sinal de mais. Então, se aparecer um sinal de mais, nós vamos colocar o quê? Qual operação nós vamos fazer? Isso. Vamos colocar um menos. Então, me ajude aí. Como é que vai ficar? X mais 7. O que eu vou ter que colocar aqui? Isso. Menos 7. Ó, acompanha lá. Igual 5. O que eu fiz de um lado, eu tenho que fazer também do outro lado. Menos 7. Portanto, agora a gente resolvendo x mais. Eu tenho 7 e estou devendo 7. Quando eu pagar vai ficar 0. Eu tenho 5 e estou devendo 7. Aí nós já vimos isso. Eu tenho 5, estou devendo 7. Quando eu pagar eu vou ficar... Vai sobrar ou vai ficar devendo? Isso, vai ficar devendo. Devendo quanto? 2. Então, menos 2. X mais 0, nós vimos aqui que 0 não é nada, então só é x. Então, x igual a menos 2. Ah, professor, essa não deu para pensar já assim tão rápido e chegar na resposta. Pois é. Então, a gente não vai ficar tentando adivinhar o número que a gente tem que colocar ali. A gente vai simplesmente resolver a nossa equação, tá certo? Se você tiver dúvida, volte o vídeo e assista novamente. Mas vamos fazer mais alguns exemplos aqui para vocês, tá bom? Dê pausa no vídeo, copia enquanto eu apago, tá bom?
enquanto rapidinho nós voltamos aqui. Vamos lá? Professor, e quando for menos? Vamos ver um exemplo aqui com menos. X menos 10 igual a 15. Professor, e quando for menos? A mesma coisa, meu amigo. Quem é que está no lugar errado? O menos 10. Portanto, se o menos 10 está no lugar errado, nós vamos ter que eliminar ele. E para eliminar ele, que operação que nós vamos ter que fazer? Isso, uma adição. Então a gente vai colocar o que ali? Mais 10. Ah, professor, estou começando a entender. Então se for menos, eu coloco mais. Se for mais, eu coloco menos. Perfeito, é isso mesmo. Fácil. Professor, só isso? É, só isso. Fácil, né? Então vamos lá, resolver? Me ajuda aqui. X menos 10. Vou colocar o que aqui? Mais 10. Igual a 15. Vou colocar o que eu faço de um lado, eu faço do outro. Mais 10. Portanto, vai ficar x mais 0. 0. Né? Está atento aí? 0. Por que 0, professor? Você está devendo 10. Tem quantos para pagar? 10. Quando você pagar, vai sobrar ou vai ficar devendo? Nem vai sobrar, nem vai ficar devendo. Vai ficar o quê? 0. Igual 15 mais 10. Eu tenho 15 mais 10. Quanto é que dá? 25. Portanto, x é igual a 25. Ah, professor, que fácil, que legal. Muito obrigado. Muito fácil. Comigo você já sabe, tudo fica fácil. Vamos mais um exemplo para você treinar e ficar expert em equação do primeiro grau. Ah, professor, agora está muito difícil. Calma lá. Primeira coisa que você tem que observar é se você pode somar. Você pode somar x mais 2? Não. A gente viu lá que o x é como se fosse uma maçã e o 2 é como se fosse um dinheiro. Eu não posso somar. Mas eu posso somar o 2 mais 7? Ah, o 2 é dinheiro, o 7 é dinheiro, 2 mais 7? Posso. Então a primeira coisa que você vai fazer é somar. X mais 2 mais 7 é igual a 9. Igual a 20. X mais 9 eu posso somar? Não. 9 é como se fosse uma maçã. O X é como se fosse uma maçã e o 9 é como se fosse dinheiro. 9 reais mais uma maçã, não posso somar. Então quem é que está no lugar errado? O X. Portanto, nós vamos eliminar o X. E para eliminar o X, nós vamos fazer o quê? Desculpa, eliminar o X, eu falei? Oh, esquece. Eliminar o 9. Para eliminar o 9, nós vamos fazer o quê? Colocar aqui menos 9. Portanto, vai ficar x mais 9 menos 9 igual a 20. O que eu faço de um lado, eu faço do outro. Menos 9. X, 9 menos 9 vai dar 0. E 20 menos 9 vai dar 11. X igual a 11. Muito bem, muito fácil. Vou colocar uma aqui embaixo para você treinar agora e você resolver. Duas para você resolver. Vamos lá?